Uma fortuna milionária que pode estar por trás da morte de um crime muito bem planejado. O Domingo Espetacular vai contar agora quem são os empresários envolvidos nessa trama, que pode ter ligação direta com os advogados que ajudavam a administrar as finanças do casal. José Eduardo e Rosana, marido e mulher, empresários bem-sucedidos e vítimas de um crime planejado. Os principais suspeitos, 2 advogados, conhecidos das vítimas, que teriam encomendado as mortes para ficar com uma fortuna avaliada em 15 milhões de reais. Você nunca vai imaginar que um advogado ia fazer um negócio desse, assim. Uma trama complexa que envolve interesses financeiros, falsificações de documentos e traição. Essa história começa em 2013, quando o casal de empresários decide investir na compra de imóveis ainda na planta, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. O investimento não deu certo, a construtora faliu e eles se viram diante de uma dívida milionária. Ela fez uma espécie de holding familiar, uma empresa chamada Pura Vida, e transferiu todo o seu patrimônio de bens imóveis para essa empresa chamada Pura Vida. Colocou essa empresa no nome da esposa. Só que, como era por óbvio, o judiciário reconheceu isso como uma fraude. É nessa hora que eles conhecem os advogados Hércules e Fernanda. Hércules Praça Barroso, de 48 anos, é um advogado famoso na região. A mulher dele, Fernanda Morales Teixeira, de 42 anos, é a responsável por gerenciar documentos e movimentações financeiras. Os advogados se tornam laranjas do casal e passam a orientar os empresários sobre o que fazer com a fortuna. A vítima, ela estava conluiada com eles para blindar o patrimônio. Isso aí, incontestavelmente, é uma fraude e foi reconhecida como fraude pela Justiça em abril desse ano. Que houve fraude na passagem de patrimônio. Isso aí não tem como contestar. A partir daí surge uma parceria cercada de suspeitas, transações ilegais e que terminaria em um crime difícil de acreditar. Durante 2 meses, os policiais investigaram os passos dos suspeitos, analisaram documentos e descobriram que os advogados falsificaram guias de pagamento de custas judiciais e até decisões de juízes. Só em documentos falsos, o casal pagou, segundo a investigação, quase 3 milhões de reais. Eles teriam forjado pagamentos de taxas que nunca existiram, como este documento de arrecadação emitido em fevereiro deste ano, no valor de 215 mil reais. Os advogados também forjavam processos judiciais. Neste documento, segundo a polícia, eles inventaram que os empresários tinham uma dívida processual. Além disso, eles convenceram José Eduardo e Rosana a transferir 16 imóveis para uma empresa em nome dos advogados. Foram passados em torno de 12 milhões em imóveis de uma empresa para outra e mascarado por pagamento de honorários advocatícios. Como estratégia para esconder o patrimônio dos empresários, em 2022, Fernanda se tornou sócia de uma empresa imobiliária com José Eduardo e Rosana. A relação de cumplicidade durou cerca de 10 anos. Durante esse período, os advogados construíram uma fortuna, mas decidiram ir além. José Eduardo e Rosana não tinham filhos, nem herdeiros diretos. Foi aí que, segundo a polícia, os advogados tiveram a ideia de organizar um plano para exterminar os sócios. José Eduardo e a mulher Rosana eram empresários conhecidos na região. Tinham um patrimônio avaliado em 15 milhões de reais. Ela era dona de escola e ele dono de várias propriedades. A polícia acredita que os advogados inventaram uma falsa oferta de compra de um dos terrenos deles para atrair o casal para uma emboscada. O sítio era uma área que ele estava querendo negociar. Já tinha tentado negociar com uma outra pessoa há uns 2 meses antes, não tinha dado certo, não evoluiu o negócio. Então, o sítio era o local ideal para que fosse feita a negociação. Eles foram atraídos para o sítio e daí, no local, eles foram executados. O encontro foi marcado neste sítio, que fica no município de São Pedro. Câmeras de segurança registraram os empresários indo até o local. Essas imagens foram feitas em um posto de combustíveis, onde eles pararam para abastecer a picape. O carro passa pela rodovia, é registrado por essa câmera e depois por um pedágio. Segundo a investigação,
Quando chegaram ao local combinado, José Eduardo e Rosana perceberam que uma porteira nova havia sido instalada, sem o consentimento deles. Eles se aproximaram, foram surpreendidos por 2 homens e mortos a tiros. O sítio fica numa região afastada e está em nome dos advogados Hércules e Fernanda. Do alto, é possível ter uma ideia do tamanho da propriedade, cercada por mata, pasto, plantações e lagos. Nossa equipe teve acesso ao local com exclusividade. O lugar está sujo, parece abandonado. Quartos vazios, lixo e entulho acumulados. Segundo o caseiro, a propriedade está passando por uma reforma. Estavam vendendo isso aqui. Os corpos, então, foram colocados dentro da caminhonete e levados para uma chácara que pertence às vítimas e que fica a 2 quilômetros de onde aconteceu o crime. Retirando esses corpos desse local, a polícia não iria investigar esse local, em nome de quem está esse local, quem está administrando esse local, uma vez que os investigados já tinham se apropriado e estavam tratando o local como se dono fosse. Essas imagens mostram o carro chegando ao local. Dentro, um dos assassinos e os corpos. As vítimas já estavam mortas nesse momento que o veículo chega na propriedade, o veículo é deixado na propriedade e o indivíduo desce do veículo sem que o alarme fosse acionado, então ele não chegou próximo à residência. Esse outro vídeo registra o motorista indo embora depois de abandonar o carro. Esse morador da região, que não quis se identificar, conhecia o casal assassinado. Foi o primeiro a encontrar o carro com os corpos. A gente achou estranho, o caso do portão tá aberto já de manhã e à noite também tá aberto, né? Acabamos entrando dentro da casa e acabamos deparando o seu Eduardo dentro do carro, né? A polícia subiu e encontrou a Rosana atrás do carro. Os 2 com ferimento de projétil de arma de fogo na região do peito, com gramas rodadas pelo corpo, o que sugeriu que eles não foram mortos dentro do carro. A suspeita logo recaiu sobre os advogados do casal. As vítimas não tinham ascendentes, as vítimas não tinham descendentes, o patrimônio delas está todo no nome deles, ou seja, ninguém da família teria nenhum interesse. Os investigadores descobriram que o casal de advogados contratou os serviços de 2 matadores de aluguel. Carlos César, conhecido como Cezão, foi preso em casa. Polícia! Polícia! Edinaldo Vieira, conhecido como Índio, também. Segundo a polícia, foi ele quem dirigiu o carro com os corpos dos empresários até a chácara. Tanto os executores como os mandantes estiveram junto nesse mesmo local 5, 6 dias antes do crime. E quando acontece o crime, 2 dos investigados, que não são os mandantes, também estavam no momento em que a vítima foi vista pela última vez com vida. Hércules e Fernanda foram presos na mansão onde moram, em um condomínio de alto luxo, em São Carlos. Na casa deles, a polícia encontrou joias, computadores, armas e muita munição. Nós falamos com um parente do casal assassinado. Ele preferiu não se identificar. Um crime assim que abalou, pegou a gente de surpresa. Nós nem imaginávamos. A família não entende como alguém seria capaz de pagar por um assassinato. Uma pessoa que não tem nada, né? Não pensa em nada, ele só pensa nele, né? Tirar a vida de uma pessoa, pegar o dinheiro, ir lá e executar, né? E pôr a cabeça à noite no travesseiro e dormir, né? Uma pessoa dessa não vale nada. Né? Nós procuramos a defesa dos advogados presos, que disse não haver provas suficientes para incriminar os 2. Não tivemos retorno dos advogados dos outros 2 suspeitos. Muitos outros casos também complexos, também absurdos, torpes, a gente já se deparou. Mas é homicídio praticado por advogado do seu próprio cliente. No meu caso, pelo menos, é a primeira vez.